Bom dia, Fênix. Voltei. Ainda tô aqui ainda no Maranhão. E aí, como é que você tá? Aqui tá só o sol. Pensa no sol quente. São o quê? 8h30 da manhã. Na segunda-feira, gente do céu. Pensa no calor. Mas é assim, né? Nordeste, né? E aí, hoje eu vim aqui porque ontem eu folheando mexendo aqui no Instagram ontem à noite, antes de dormir, que eu nem dormi direito ontem à noite, depois que eu vi essa entrevista. E eu fiquei tão assim, sabe, tão indignada com o que eu assisti, olha, eu vou dizer uma coisa, eu sempre falo que eu sempre falava que eu tinha fé nos seres humanos. Eu tô começando a rever essa minha fala, porque vocês que estão aqui, você que está aqui assistindo agora, e você que vai assistir depois, que me acompanha já, sabe da minha trajetória, vê a minha batalha, que tem vídeos aqui, tem vídeos no YouTube, e sabe, né, da minha luta. E aí, ver o que eu vi ontem, sabe, é desanimador. É muito triste, é desanimador, sabe, você vê você não ser reconhecida pelo seu trabalho e outra pessoa se apoderar do seu conhecimento e falar eu fiz, eu sou, eu isso, sendo que não é assim. E você não poder nem ter o direito de resposta e você nem poder questionar a pessoa. Isso é que mais me revolta, sabe? Foi o que eu vi ontem numa entrevista, num podcast aí de uma pessoa. E agora a pessoa se auto-titula curtidora de couro de peixe. Bem isso. Chega, eu fico até sem palavras, sabe? Porque é uma coisa tão absurda, tão absurda. Porque, tipo assim, cara, eu já tô nessa área há 14 anos. E eu chegar pra você e dizer assim, eu sou isso, eu sou aquilo, ninguém vai ouvir eu falar uma coisa dessa. Não vai. Porque eu tô caminhando ainda. Na minha frente tem tanta gente que curte pele de tilápia. Tanta gente boa, sabe, que tem nesse Brasilzão, sabe? Algumas pessoas eu conheço. Tem a Amanda, eu vou citar a Amanda, que é uma pessoa que faz um couro maravilhoso, maravilhoso o couro da Amanda, sabe? E ela é muito conhecida, bem reconhecida, trabalha com várias marcas. Eu ainda não tive o prazer de conhecê-la pessoalmente, mas a gente sempre se fala. Assim, quando tem alguma coisa, a gente se fala por telefone. E aí eu vou contar a história para vocês. O que que acontece? Quem quiser saber o que aconteceu, tem vídeo aqui meu no canal, aqui no Instagram, né? Um desabafo que eu fazia quando eu estava maquiando para ir para o curso. E aí, o que que acontece? Tem a coordenadora, né? Tinha a coordenadora, porque eu acredito que uma coordenadora, eu não sei, eu posso estar errada, né? Porque tudo aquilo que a gente não tem certeza, a gente não pode afirmar. Uma coordenadora que está coordenando um curso, que não participou do curso, sabe? Que eu não peguei, não dei um diploma ali para ela, um certificado para ela, como minha aluna, que ela participou daquele curso, que ela está apta a fazer tal processo. E para o podcast falar que ela está apta, que ela fez o curso, que ela é instrutora, sabe? Ela crescer em cima de um conhecimento que é de outra pessoa, que ela não sabe, porque se vocês for lá, sabe, nesse podcast, e ver a entrevista dela, quem conhece de curtimento vai dizer assim, gente, o que essa mulher tá fazendo aí mesmo? Que é vergonhoso. O meu colega assistiu e falou, gente,
Que mulher que falou umas inverdades, né? E aí é onde eu falo, até onde vai o ser humano para crescer em cima do outro, sabe? A minha colega hoje me ligou e falou assim, Maria, você pegou um condor e transformou numa águia. Eu falei, o pior é que eu não transformei ela numa águia. Eu não transformei porque, pois eu não dei curso para ela. Eu não dei curso para ela. Como que ela tem um certificado? E eu sei como que ela tem hoje um certificado da universidade. Coisa que até agora o meu certificado de instrutora não veio pela universidade, não chegou até agora. O que acontece? Ela é coordenadora. Então, todos os certificados passavam pela mão dela. E eu afirmo aqui que eu não dei certificado para ela. Que a universidade ficou de mandar um certificado para as meninas também, mas como eu tenho um certificado, eu dei para as minhas alunas. Falei, olha, vocês colocam aí para servir de lembrança. Quando o certificado da universidade chegar, vocês juntam com esse aí. Porque esse eu tô dando para vocês, sabe? Eu sei do potencial de cada um de vocês. E aí, como ela tem o poder de pegar o certificado da universidade, é muito simples a pessoa ir lá e colocar o nome dela, como que fez o curso. Eu, no meu pensamento até agora, eu não lembro de ter dado aula para ela. Eu lembro das desavenças que a gente teve, das intromissões que ela deu na minha aula, que ela se meteu na minha aula. Eu lembro das brigas que nós tivemos, não só eu com ela, como ela com as minhas alunas e comigo também. Ela se intrometeu em todo o processo de curtimento. Eu acho que ela já estava avisando isso, que ela já estava pensando isso de fazer. Acho não, agora eu tenho certeza. E aí, ir para uma entrevista e nem sequer falar assim, olha, fulana de tal foi lá ministrar o curso. Ela anulou, tirou o meu nome de... Ela não falou. Ou seja, quem assiste vai ver que em nenhum momento ela falou no meu nome, sabe? Essa coisa dela falar na entrevista. As meninas lá da associação, lá da Artran de Macau, sabe? Enaltecendo as meninas. Que falta de vergonha. Que mentira mais deslavada. E eu não seria a pessoa que eu sou se eu não viesse aqui, sabe? Gravar isso bem aqui para deixar gravado, sabe? Quem fez o curso junto comigo sabe quem foi a coordenadora do curso, a forma que fomos tratada por ela, para ela ir para um podcast e ficar enaltecendo. Gente, só quem sabe o que a gente passou foi nós que estivemos lá, sabe? Tinha gente que ia embora no meio do curso porque a situação ficava insustentável, sabe? Aí ela vem com a carinha dela de santa, sabe? Querendo arrumar dinheiro, que eu acredito que agora eu tenho certeza que ela vive só disso, sabe? Pegar dinheiro, falar que vai fazer uma coisa e fazer totalmente o contrário. Quantas pessoas no Brasil não tem dessa forma? E eu fico indignada com isso, sabe? Porque as pessoas que não conhecem se iludem. E eu tô falando aqui, eu tenho provas disso, sabe? De tudo que eu tô falando. Tem as minhas alunas que não me deixam mentir, sabe? Eu tenho vídeos, sabe? E aí a pessoa vai pro podcast e fala umas besteiras daquela, gente, que é vergonhoso. Eu assisti, mas eu fiquei tão indignada, que eu era assistindo e comentando no vídeo, sabe? Aí hoje eu acordei, o pessoal tinha apagado, eu fui lá e falei de novo. E quantas vezes eles apagarem, até eles me bloquear, eu vou questionar. Porque eu não vou ficar sentada vendo pessoas do tipo dessa ser humano crescer em cima de mim. Não. Passar por cima de mim para poder crescer.
Isso aí eu não admito de ninguém. E não vai ser ela que vai fazer isso. Porque em qualquer lugar que eu souber que ela foi, eu vou e falo. Não foi bem assim. A verdade tá aqui, ó. A verdade tá bem aqui no meu Instagram. Tá no meu canal do YouTube. Tá com as minhas alunas, sabe? Uma pessoa dessa é para todas as portas ficar fechadas para ela, que ela não é ser humano, embora ela só fale o nome de Deus, mas ela não é ser humano. Ela é a pior pessoa que eu já vi na face da terra. Eu digo até que ela é um lobo disfarçado em cordeiro para dar o bote, sabe? Quantas pessoas não tem isso que pega dinheiro do governo, sabe? Aí vai humilhar as pessoas, vai denigrir a imagem das pessoas, vai, sabe? Igual ela fez, igual ela tem costume de fazer, que em todos os cursos ela fez isso. Até no curso que ela disse que ministrou. Teve gente que foi embora, teve gente que entrou em depressão. As pessoas não podiam nem pegar no celular, porque era controlado. Você entendeu? Por causa de uma bolsa de R$ 500. Gente da turma dela, que ela disse que ministrou. Sabe? Tinha gente que foi mesmo por causa do dinheiro, não foi por causa do aprendizado. Foi por causa do dinheiro, suportou as humilhações que eu sei que ela fez lá com as pessoas. Aí eu fico com raiva porque a pessoa dessa vai pro canal e chega lá e fala tanta besteira, sabe? Sabendo que ela é uma podre, sabe? Porque pra mim isso não é ser humano, isso é uma coisa. Isso, que nem diz a minha mãe, de gente desse tipo. É um filhote do demônio que tá na terra, sabe? Mas uma coisa eu digo pra vocês, o dela vai vir, mas cedo ou mais tarde ela vai ser desmascarada. Porque é igual eu tava comentando hoje. Se colocar ela para curtir uma pele realmente, colocar ela para curtir, começa primeiro dos produtos. O nome dos produtos, aonde que compra, como que usa todos os produtos. Ela não sabe. Ela não sabe. Os fornecedores, ela até pode ter, sabe? Os fornecedores, porque quando a gente estava arrumando esse curso, eu passei a lista de fornecedores para eles entrar em contato para poder comprar os produtos. Mas colocar produto no lugar certo em cada processo de curtimento, ela não sabe, porque depois eu não dei essa aula para ela. No último dia de curso, ela sentou na minha mesa e falou: agora eu vou ser sua aluna. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Naquele momento, eu só não perdi meu real primário porque eu estava trabalhando. Juro para vocês. Já vinha muito tempo com ódio, com raiva, com o coração cheio de ódio daquela pessoa, de tanta coisa errada que aquela pessoa fez, de tanta aquela pessoa pisar nas pessoas, humilhar, que eu calada estava, calada fiquei. Ela sentou, pegou uma folha branca e sentada do lado das minhas alunas, ficava perguntando informações para as minhas alunas sobre os processos. No último dia de curtimento. E aí ela me perguntava as coisas, eu só falava assim: acompanhe o processo que você vai saber. E aí quando ela viu que eu não respondia para ela pedia para as minhas alunas perguntar coisas para mim. Uma das minhas alunas perguntou. Aí eu olhei para minha aluna, aí ela fez assim com o olho, que era ela que estava perguntando. Aí foi quando eu falei: acompanhe o processo. Que todas as minhas alunas que estão comigo desde a primeira semana, elas sabem, sabe? Aí ela ficou perguntando uma e a outra. E eu sou uma pessoa tão burra, eu sou um ser humano burro, sabe? Que ela pegou e falou assim, uma hora ela falou assim: Maria José, esse produto entra agora em qual etapa? Aí eu falei. Aí ela anotou. Ela anotou todas as minhas falas.
entendeu? Só que eu não falei muito, porque as minhas alunas, elas já sabiam calcular o valor, calcular os produtos, elas já sabiam quanto que dava, elas já sabiam, então não precisava eu falar muito. E ela ficava, igual o demônio, atentando no ouvido de uma, no ouvido da outra. E eu, em nenhum momento, eu juro para vocês, em nenhum momento eu pensei que essa coordenadora ia fazer uma cachorrada que ela tá fazendo. Só que minha mãe já tinha me falado. Há muito tempo atrás, quando eu comecei a passar os fornecedores para ela, porque ela ficava encarregada de eu passar os fornecedores, de tudo. Todos os produtos, tudo que ia precisar, e ela mandava para a fundação. E a fundação fazia a compra. Minha mãe chegou para mim e falou assim: Maria José, tu tem muito cuidado com essa pessoa. Essa pessoa, se ela chegar, botar a mão nessa apostila tua, quando você pensar, ela já foi lá, já fez esse curso e você nem sabe. Tá aí. Então, gente, vocês escutam a mãe de vocês, que é verdade. Tá aí o que ela fez. Ela fez isso, sabe? Ela não colocou a mão na minha apostila. Mas no último dia, ela ficava rondando durante o curso todinho ali, só escutando, feito uma cascavel, só assuntando para depois dar o bote. Ela tirou a vaga de 2 multiplicadoras. É aí que tá. Como é que a pessoa tem a coragem de ir lá pro ministério, igual eu fui com ela, eu vi com esses olhos que a terra de comer, mas vai demorar bastante. Ela praticamente chorando lá na mesa das pessoas, pedindo esse recurso, que era para beneficiar, ajudar as mulheres, que não sei o quê. Gente, uma coisa assim que qualquer pessoa chorava quando olhava para a mulher. E de repente você vê a pessoa que a gente viu lá em Macau completamente diferente daquilo que eu vi. E eu ajudei aquela cobra. Porque a gente não conhece as pessoas, a gente acha que as pessoas é igual a gente, mas não são. A gente tem que ver maldade nas pessoas e eu sou uma pessoa que eu não vejo. O ruim é isso, sabe? Embora que eu já estava com o pé atrás nela há muito tempo atrás, quando ela começou a não me passar informações sobre o projeto que eu tive de buscar lá no ministério. Por quê? Esse negócio, essa oficina, esse curso de curtimento saiu lá do workshop que eu dei e ela estava presente e ela me fez a proposta. Você topa ser a instrutora desse curso, se eu colocar? Eu falei, topo, sabe? Todas as informações que hoje ela fala, ela falando assim, eu via na boca dela as minhas palavras. Foi com as minhas palavras. Tudo que eu falava, tudo que eu falei, ela repetiu na entrevista. E repete para qualquer pessoa, porque ela já foi lá no meu colega, sabe? E já tá manipulando ele para entrar no jogo dela. Só que nem todo mundo é besta igual eu fui. E aí veio isso ontem e me deixou com muita raiva, sabe? Eu fiquei muito indignada com isso, sabe? Mas uma coisa eu digo pra você bem aqui. Aonde ela for, eu deixo bem aqui, gravado, registrado. Aonde ela for e eu souber que ela foi, eu vou mostrar a cara de quem realmente tem 14 anos que luta com isso, de quem realmente passa noites e noites estudando sobre couro de peixe, quem realmente tem um monte de livros de papel desse tamanho só sobre curtimento, porque a pessoa, quando ele vai lá ministrar um curso, ele tem base. Eu quero ver a base que ela tem, eu desafio ela, a base que ela tem para isso. Porque ela não tem. Ela pode até ter conseguido a minha apostila, porque eu acredito que tem gente que deu a apostila. Só que realmente o pulo do gato só eu dou em fala, sabe? E ela não tem. As minhas alunas têm, sabem, mas ela não sabe.
E aí eu fico com mais ódio ainda, que é uma pessoa que você olha e você jura que é um ser humano de Deus, porque ela só fala sobre Deus, sabe? Ela chora falando o nome de Deus. E por dentro é um ser humano tão sujo, sabe? Tão porco, tão imundo é essa pessoa, sabe? Quem me conhece sabe de quem que eu tô falando, sabe? Quem viu, quem vê os meus vídeos aqui, eu me arrumando para ministrar o curso, sabe o que a gente passou. E aí eu ver ela no podcast daquele e falar, sabe? Ela é tão cínica, que o rapaz fez uma pergunta para ela, uma coisa óbvia, que você joga na internet e você acha. Quais são os peixes que pode fazer curtimento? Que pode tirar a pele para fazer curtimento? E ela não soube explicar. Ela falou só o pirarucu, porque pirarucu é uma coisa que todo mundo aí sabe. Qualquer pessoa vê aí que pirarucu tá bombando. Ela não soube responder. Em nenhum momento da entrevista ela falou assim, fulana de tal foi ministrar o curso. Não. Ela se exaltou e falou, eu sou reconhecida pela Universidade da UFESA, lá de Mossoró. Eu tenho certificado. Gente, eu fico imaginando como foi que ela conseguiu esse certificado. Porque na minha cabeça, uma coordenadora de um curso, não é para ela ter um certificado do curso que ela fez. Que pois ela não fez. Eu não ministrei curso para ela. Eu ministrei curso para as minhas alunas, da qual todas têm o meu certificado que eu dei. Pode não valer muita coisa, mas é o meu reconhecimento, sabe? É a prova que todas as minhas alunas têm que eu fui lá, que eu dei o meu certificado para elas, aprovando elas. Entendeu? E eu precisava também de um certificado da universidade como instrutora, que eu fui lá, que eu ministrei, que eu desempenhei bem o meu papel, coisa que isso não está sendo negado, sabe? E ela tem. E ela, como coordenadora, tem. Aí eu pergunto para vocês, por que ela não tem o certificado do curso de biojoia? Ela não tem o certificado do curso de pó de concha, que o dinheiro foi para comprar a máquina e nem compraram? Para a mulher, que esse era um dos intuitos, e ela não tem, ela só tem do couro de peixe. Olha, é lamentável ver que existe pessoas que se dizem cristã, que se dizem dona do reino do Senhor, que dá o dízimo, se prestar um papel desse. É triste ver seres humanos assim, sabe? E isso é bom, porque é bom e é ruim, porque muitas pessoas que não são iguais a ela vão pagar da agora para frente por causa desse tipo de gente. Porque a Mari José aqui não vai mais confiar nas pessoas, sabe? Embora que me prove que realmente são, sabe? Porque se ela tivesse tido outro tipo de conduta, eu não ia negar, dizer assim, eu dei o curso para ela, sabe? Só que ela não teve conduta como ser humano, como instrutora, como amiga. Muito pelo contrário, ela ficou falando no meu ouvido quem eu tinha que indicar para ser instrutora. Eram as pessoas que ela queria, sabe? E eu chamei minhas alunas tudo e falei, eu não tô aqui para isso. Se eu indicar, se eu pontuar, é o desempenho de cada um de vocês. Não vai ser porque fulana mandou eu fazer isso. Eu não saí de Brasília, não viajei 4 dias, sabe? Igual eu viajei para chegar aqui e fazer o que fulana quer. Não. Que profissional eu serei? Não é? E aí tá aí, sabe? Pessoa sem caráter, sem amor ao próximo, sabe? Pessoa que só visa seu ganho, entendeu? Que ela não pensa nas pessoas. Gente, olha,
eu aqui no Maranhão, eu soube de coisas que ela fez lá com as alunas dela, que teve gente que saiu chorando em casa, chegou em casa o marido falou, não vá, você não precisa disso. Ser humilhada dessa forma. E ver uma pessoa tão bondosa, caridosa, que não sei o que. Gente, é de revoltar. Isso revolta. E dizem que é uma presidente de uma federação. Federação Fenatran. Sabe? Imagina se essa cobra se espalha. Se ela ganha o mundo. Sabe? Vai ter mais gente escravizado. Igual eu vi lá, ela querendo que as minhas alunas limpassem escamas de peixe. Ela juntou as escamas e queria que as minhas alunas limpassem. Sendo que elas não estavam lá para fazer biojoia. Elas estavam lá para fazer o curtimento. E aí ela ficou chateada quando as meninas, no intervalo, não foram limpar as escamas. Ela queria escravizar, ela escraviza as pessoas, ela fica mandando as pessoas, faz isso, faz aquilo, e ela só de boa. Ela não bota a mão na massa, ela botou a mão na massa quando foi no último dia, no penúltimo dia que ela fez uma M lá, sabe? Ela foi limpar as peles, mas as meninas, para se aparecer, para sair bem nas fotos, para sair nos vídeos, é tanto que eu cortei a metade dos vídeos que ela tava. Cortei, sabe? Ela pode ter fotos que ela tirou, mas que as meninas tiraram, que pouquíssima você vai ver ela nas fotos, nos vídeos, sabe? Porque ela é a pessoa que apaga seu brilho. Só ela quer enaltecer, só ela quer aparecer, passando por cima dos outros. E aí eu fiquei muito indignada quando eu vi esse podcast ontem. Umas pessoas tão legais, as pessoas do podcast, tão assim, querem dar visibilidade para as coisas e já pegar uma picareta dessa. Que assim como ela, existe várias pessoas que pegam o dinheiro do governo e bota no bolso e vai humilhar, vai... Gente, o que eu presenciei na minha sala, eu tive que bater de frente com ela várias e várias vezes, porque ela, sabe, humilhava as minhas alunas. E eu bati de frente com ela, sabe? Eu só não fui às vias de fato com ela porque era o meu curso, era a minha oportunidade, sabe? Mas se não fosse aquele momento, o treino, eu tinha perdido meu réu primário. Com certeza, gente, com certeza, porque lá foi feio. Ainda bem que tinha umas alunas lá de sangue no olho que também não abaixavam a cabeça para ela. E essas pessoas que não abaixavam a cabeça para ela, era as que mais ela queria pisar, mais ela queria humilhar. E as meninas não abaixavam a cabeça para ela, sabe? Porque assim, vamos tratar as pessoas de igual para igual, como seres humanos. Ninguém é mais do que ninguém. Não é porque você está num cargo de supervisora que você vai humilhar as pessoas, não. E ela queria fazer isso, sabe? E fez. A gente que se defendeu, sabe? Eu não sei quando é que essa história vai parar, sabe? Eu não sei, sabe? Mas aonde ela for e eu souber, eu vou chegar lá, bater na porta e falar, ó, a história não é bem assim, a história é assim, tá aqui, ó. Tá até no meu relatório que eu mandei para a universidade e nada fizeram, sabe? Quando encerrou o curso, eu fiz o relatório e mandei para a universidade. Foi mesmo que jogar na água do rio, ninguém fez nada, sabe? E agora ela fica aí andando de bolsinha em bolsinha aí, com a bolsa debaixo do braço, dizendo que é instrutora de curtimento de couro. Mas é vergonhoso, viu? Pessoas assim, a gente não tem que deixar se criar. Tem que cortar logo as pernas, as asas, antes que voe. Porque isso é uma cobra. Mas era bem isso que eu vim falar pra vocês, sabe? Mais um desabafo, que parece que meu Instagram agora tá vindo aqui. Eu tô vindo aqui só pra
mostrar as minhas indignações das coisas, sabe? Mas a gente é assim, se a gente não mostrar a nossa indignação, as pessoas passam por cima e sobe e brilha, e você que realmente bota a mão na massa, que sofre, que soa, fica despercebida, fica no lado, sabe? Só que eu não sou essa pessoa, não sou, sabe? E eu vou dizer bem aqui, e eu quero meu certificado da universidade. Eu já até mandei mensagem para a coordenadora geral, para a professora. É professora ou é reitora da faculdade, eu já mandei mensagem para ela ontem mesmo, de madrugada eu mandei, e vou esperar. Porque se uma pessoa que não tem qualificação, não fez o curso, nada, tem um certificado de curtidora, cadê o meu certificado de instrutora? Que o tempo inteiro, desde o dia, do primeiro dia que eu ministrei a palestra lá, o workshop, lá na associação, ela falou, vamos, você vai ser a instrutora e você vai ter o certificado pela universidade, você vai ser reconhecida pela universidade. E até agora nada. Eu acho que no lugar do meu nome ela colocou o nome dela. Eu tenho praticamente certeza. Mas eu vou querer o meu certificado. Eu vou mover céus e terra para eu ter o meu certificado. É um direito meu. É um direito meu. Eu que fiquei lá os 15 dias. Eu que suportei. Eu que aguentei o calor. Eu que ministrei. Eu que passei meu conhecimento. Sabe? E eu não tenho o meu certificado. Já basta o meu pagamento, que eu tive de pagar R$2.000 de imposto em cima de R$7.000. Em cima de R$7.000 eu paguei R$2.000 de imposto. Já basta isso. O trem começou errado desde o começo, sabe? Aí eu abri meu Instagram, a primeira coisa que aparece é a cara da pessoa falando que é curtidora. Um ser humano que... Oh, Senhor, eu tava falando agora, Deus tem que me dar sabedoria para lidar com essas coisas, porque eu não tenho sabedoria para isso. Eu não sou evoluída a chegar a esse ponto, gente. Não sou. Mas vamos ver o que vai dar, né? Eu já fiz a minha inscrição, né? Porque o podcast, a pessoa que apresenta o podcast falou que vai ter 50 episódios, vai ter 50 entrevistas. E eu já fiz, ontem mesmo eu fiz a minha inscrição para eu também ir lá dar a minha entrevista com a minha bagagem. Porque eu sim tenho bagagem para falar de couro. Posso não saber igual a Amanda, que a Amanda foi criada banhando dentro dos tonel de curtimento, desde criança. Ela tem muito, sabe? Mas eu tenho 14 anos de muito sofrimento no couro de tilápia, sabe? De muito perrengue. Eu tenho história, eu tenho base. Eu tenho um Instagram que me valida. Eu tenho o canal do YouTube com todos os passos lá. Eu tenho. Então, eu tenho base para brigar por o meu direito de ser reconhecida, de ter o meu certificado da universidade. Sabe? Pois é, vou ficando por aqui, porque eu já falei muito. Vamos ver, no que daí eu vou ficar atualizando vocês aqui com os acontecimentos, sabe? Porque quem tá aqui sabe, quem realmente faz couro de tilápia.